Oi, 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 eu sou Thiago França e esse é o Sabe Som. Sabe Som é um podcast totalmente dedicado a falar de música, de cultura, arte e outros assuntos que orbitam o tema, para todo mundo que entende, para todo mundo que gosta, para quem não entende e para quem não gosta também, sem restrições. E um abraço para você que está nos ouvindo na programação da Rádio Brasil de Fato, toda sexta-feira às 10 horas da manhã, estreando o Sabe Som na programação da rádio. E um abraço também para você que vai ouvir depois na sua plataforma de streaming preferida. Episódio número 55, sou suspeito demais. Mais um papinho de comadre aqui no Sabe Som com Douglas Germano, sambista, compositor craque, criador de pérolas do nosso tempo com uma discografia primorosa e um excelente violonista. Não deem bola se ele mesmo disser que não. Confere aí. Mais um papo começado do meio do caminho, porque o papo já começou antes de começar a gravar. Douglas Germano, meu queridíssimo professor. Mano, prazerzaço falar contigo. O podcast é o meu jeito de conseguir tomar café com meus amigos, falar de música. Muito bom. Conseguir, é o jeito, né? E antes de começar a valer o papo aqui, a gente tava falando de escola de samba. Sim. É tudo samba, né? É tudo samba. É tudo samba, né? É. Então, pronto. Já passei a bola. Então, obrigado pelo convite. Boa tarde, bom dia, boa noite aos ouvintes todos. Estamos aí. Tudo é samba de onde eu saí. E onde eu fico ainda. Embora tenha gente que não entenda que eu faço isso, né? Uhum. Mas eu faço. Sim. Sempre tem quem não entenda. Individualmente, se você for pegar algumas coisas, nos discos tem várias categorias de samba, vários tipos de samba, né? Tem samba canção, tem enredo, tem samba de break, né? Partido alto, mas tem outros ritmos também. Mas tudo sobre este grande guarda-chuva do samba. Eu acho. Você é baita músico, sabe bem do que eu tô falando. Eu digo isso. Eu nem costumo falar muito de samba, porque parece que você setoriza e você coloca ele num outro lugar. A gente vai falar de samba hoje. Eu digo do termo, sabe? Sim. Parece que você setoriza e coloca ele num outro lugar que é fora da música. Uhum. Eu chamo de música. Uhum. Porque pra mim, sei lá, Noel é samba. Falar da Santíssima Trindade aí, Noel, Cartola, Nelson, é samba. Paulinho é samba. Mas Leni Andrade, pra mim, é samba. Francis faz samba bem pra caramba. 90% da obra do Tom Jobim é samba. Chico Buarque, não precisa nem dizer. Você faz samba com uma caixa de fósforo e faz com piano, baixo de pau e batera. Uhum. E é tudo samba, entendeu? E é tudo música. Então é um negócio generoso, complexo e muito sofisticado, entendeu? Então por isso que eu detesto todo esse movimento que a indústria conseguiu realizar e consolidar de pasteurização do samba. Então hoje se entende o samba de uma única forma estética sonora. Uhum. Eu sou completamente avesso a isso, entendeu? Sem falar da folclorização do personagem sambista, que o cara tem sempre que estar meio calibrado, com a camisa aberta, não tá sempre alheio a tudo que é importante, e eu não sou nada disso. Sim. Eu tô fora disso, eu evito ao máximo, entendeu? Eu tô bem ligado e aqui a vida, eu não deixo a vida me levar, não, senão ela vai me engolir e a todos nós, cara. Sim, né? Sim, exatamente. Mas assim, vai ficar esquisito eu falar isso justamente depois do que você falou, mas assim, a carteirinha do sambista, como é que a gente tira eu acho que como tira a carteirinha de chorão, como tira a carteirinha de músico improvisador ou de instrumentista, entendeu? É uma questão de você se apropriar de uma situação, de uma cultura ou de uma forma de fazer. É uma artesania a qual você pode ter contato. Sim. Entendeu? Eu tive contato com isso. Por exemplo, se você falar comigo sobre rock and roll, cara, eu não sei nada, Thiago. Eu não sei nada também. Não, mas eu vejo as pessoas falarem, as pessoas falam o nome. Não, porque o fulano de tal que foi baixista naquela banda. Porque assim, a minha primeira... Eu passo vergonha, não sei, eu já digo logo. Assumo a minha ignorância. Porque naquele período de
primeira infância, né? A primeira adolescência, vamos dizer assim, o meu contato, que é quando geralmente o rock pega a molecada e tudo mais, até pelo skate, questão de esporte. Eu tava dentro da bateria do Nenê de Vila Matilde, cara. Entendeu? Então não tem som mais pesado pra mim do que aquilo. Não tem. Entendeu? Então, aquilo ali, e além de ser um rito de passagem estar ali, é um rito de passagem em cada ensaio. E tem a rapaziada que chega ali, que é uma rapaziada pesadíssima, que chega, já te enquadra, e eu ali branquinho, com aquela carinha de menudo que eu tinha, né? E eu chegando ali... Ainda tem um pouco. Ainda não me livrei. Chegando no ensaio de quarta-feira, a bateria com Sérgio Louco, Claudemir, Serjão, Vanderlei, esses caras tudo lá, assim, E aí, você toca o quê? Eu toco Repini, quero ver. Aí você toca, o cara nem olha pra você. Ele tá te escutando de longe. Então, por conta dessas coisas todas e a vibração que era aquele som, você acaba tomando propriedade daquilo porque você está dentro. Entendeu? Então, a imprensa, a cobertura, muitas vezes de carnaval, depois encontra, sabe? Porque, por exemplo, o lance do áudio, né? Que você ouve tudo aquele... tudo igual, né? Áudio de TV, né? Não. Pelo amor de Deus. Ou mesmo de rádio, sabe? Só se você estiver na pista que vai ser mais legal. Sim. Mas caso contrário, você fica mesmo com a impressão de que é tudo igual. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, você está informando errado. Mas quando, por outro lado, você que está ali dentro tocando, você sabe toda a polirritmia que está rolando ali dentro. Então aquilo ali é um vocabulário que eu trago pro violão, cara, que eu trago para tudo que eu vou fazer, desde então, entendeu? Então isso aí, foi aí que eu tirei minha carteirinha. Não tem nada que me assusta, ninguém vai me contar novidade nenhuma com samba, entendeu? Não vai mesmo, entendeu? Que foi dali de dentro. E assim, com gente muito simples. Gente cuja a grande potência dele, ele se realiza plenamente fazendo aquilo, e ele te dá o prazer, o privilégio de aprender com ele, de mostrar, ó, é aqui, é assim, entendeu? Então, isso, eu acho que aí é que tá a coisa do sambista, dentro da nossa vida hoje, né? Dentro do que é existir dentro desse contexto neoliberal, desse capitalismo tardio, né? A vida da gente fica muito restrita a trabalho e consumo, né? Ou a gente está trabalhando ou a gente está consumindo o tempo inteiro. É isso, né? Essa ligação, essa coisa que existe ali, né? Tá ali, né? A chave, o segredo tá todo ali, o elo perdido tá ali. A comunidade, o que é feito... Por que você tá aqui? Não é dinheiro, não tem dinheiro, né? A doação, né? O compromisso de fé, de estar ali, de fazer uma coisa. Sim. Eu vivo isso com o carnaval, né? Sim, exatamente. As pessoas fetichizam e imaginam que vai gerar muito dinheiro e não sei o quê. A gente tem muita academia ditando regra, cara. Falta um pouquinho de pé no chão, na verdade, sabe? Então, assim, você tem sempre alguém analisando muito, é alguém que muitas vezes nem chega perto do negócio. Sim. Então aí, isso que você tá dizendo, eu chamo de vontade de beleza. Então você tem ali umas senhoras que fazem tricô e saem de baiana, a vida delas é isso, cara. Vontade de beleza, de alegria, aí junta 3, 5 que se gostam. Pô, vamos fazer uma coisa legal? O que é essa coisa legal aqui? Nesse contexto, é pegar um pandeiro, cantar um samba, entendeu? Fazer um café preto e buscar uma cerveja, e daí sai uma escola de samba e alguém faz uma música, alguém tem uma ideia, isso por pura vontade de beleza, de se distrair, de se divertir da vida, que é difícil, né? Cara, nas minhas épocas áureas de samba, quando eu tocava lá com Quinteto Branco e Preto, ficava mais tempo lá em São Mateus do que aqui no centro, tinha um encontro mensal que rolava lá, que era num Lava Rápido, que funcionava como um lava rápido a semana inteira, no domingo ficava fechado uma vez por mês. Aí ia lá o titio lá, fazia um churrasco de peixe, e você vê como o samba é a colinha que mantém tudo unido, né? Sim. Todo mundo tem propósito em torno daquilo ali. Um tá cozinhando, as crianças estão entretidas no quintal, um pessoal tá dançando, outro tá cantando, tem o pessoal que obviamente vai estar tocando. Sim. E aí, de repente, todo mundo encontrou um sentido, todo mundo encontrou uma função, não ficou ninguém de fora ali. E o samba tem, além disso tudo, agrega um elemento que é até literário muitas vezes. Muitas vezes o cara canta um samba, não é porque ele gosta do samba, é porque ele quer dizer aquilo que o samba diz. Sim. Ele usa o samba para fazer um discurso, para organizar alguma coisa, entendeu? Sim. Isso é sensacional, cara. Onde é que você encontra isso? Entendeu? Você pega ali um recurso de oratória, entendeu? Você pega um discurso com engajamento político e tudo mais,
Você opta por cantar aquilo, dependendo do contexto. A pessoa que canta um sorriso negro, um abraço negro, qualquer coisa, sabe? Cara, é engraçado isso, né? Esse é um papo que é uma loucura, né? Que muita gente acha que o samba não é politizado. Mas é por conta disso. Você vê o Zeca. Outro dia eu ouvi o Simas falando, eu achei interessantíssimo, gostei de marcar. O Zeca virou um folclore. É Sim. ele com a cerveja na mão. Ninguém fala que ele é um puta cantor, cara. Ó, foi cometido um sacrilégio há uns 30 anos atrás, num programa da Cultura, que, enfim, não vou citar nomes porque não é sobre isso, mas assim, o apresentador do programa falando da Elza Soares, falando que, além de grande cantora de samba, era uma grande cantora. Exatamente. Como se ser um grande cantor de samba é uma subcategoria de ser músico, né? O sambista, ele é uma subcategoria não é um cantor, da música, né? Cara, que absurdo, né? E assim, pô, você quer coisa mais política do que isso? A hora que o mundo inteiro tá ouvindo, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, a praia, o meu shopping, o cacete, o Cartola simplesmente tá cantando Alvorada lá no morro. Exatamente, perfeito. Cara, assim, eu já conversei isso com algumas pessoas, assim, e muita gente não se dá conta disso, que você pega toda essa produção de samba mesmo, acha algum samba que fala da praia. Não tem. Se tiver, vai ser alguma coisa, o cara foi buscar um peixe e voltou. Não tem. Você falou Peixeiro Granfino. Exato. Né? Eu conheço essa música pela gravação do Candeia. Tá. Tem uma gravação da Ivone Lara também, né? Tem. Vai lá falando do peixeiro, falando de vários tipos de peixe, não fala da praia, não fala da praia. Hora nenhuma. Rolê na praia. Às vezes pode até falar do mar, né? Porque o mar, a gente sabe que o mar no samba ele tem um elemento, ele tem um significado, muito grande, né? A gente sabe de onde a gente... Bom, a gente sabe, tem gente que não sabe, então a gente vai falar. Né? A gente tá falando da origem... a travessia. Da travessia, a gente tá falando da África, a gente tá falando do orixá, a gente tá falando disso. Exatamente. Mas da praia... Da praia não. Ninguém do fala rolezinho ali na esteira, ninguém não. fala da praia, bicho. É uma doideira. Mas isso que tem a ver com o que eu te falei no começo, que tudo que é relacionado ao samba, eles fazem questão de colocar nessa prateleira samba. Né? E assim, e não se dão conta de que a pessoa que faz samba bem, ela vai fazer qualquer outra coisa bem, Exato. Cara. Porque ali é muito complicado. Tanto que não é qualquer um que canta samba, mas a pessoa que canta samba canta qualquer coisa. Entendeu? Então, esse é o rolê. O Zeca é o mesmo caso, né? Então, agora, eu espero isso deles. Entendeu? Isso é uma conduta natural de desqualificação. Então, você tem até o imperialismo todo por trás disso, sabe, cara? Agora, o que a minha briga é com o sambista, que eu sei muito bem o que é. A briga nossa é interna, né? Exato. Eu sei, é porque eu já vi senhores respeitáveis dentro de ala de compositor, aquela figura, se transformar na hora que chega a câmera e liga ao vivo para fazer o Jornal do Meio-Dia. Aí eu vejo o que é aquele cara. Ele dá um sorriso que ele nunca deu, ele samba, entendeu? Ele faz todo aquele mise-en-scène que... Como assim, filho? Por que você tá fazendo isso? Se a gente não se der o respeito, se a gente não se tratar com respeito ao que a gente faz, ficar sempre nessa farofada do oba-oba, do Sargentelli, aí ferrou, cara. Ninguém vai levar a sério nem você, nem o que você produz naturalmente. Sim. Né? Sim. Como tá a sua ligação com a escola de samba hoje em dia? A minha ligação é nenhuma, só afetiva. Eu perdi a ligação porque eu já estava chegando num ponto que estava comprometendo as minhas boas memórias. Entendeu? Sei. Sabe que é você lembrar daquele lugar, só que agora você volta naquele lugar e tá tudo diferente, tá tudo esquisito, as pessoas que estão mandando não sabem nada. Eu saio hoje, o primeiro mestre de bateria que eu tive foi o mestre Divino, Nenê de Vila Matilde. Eu desfilei o primeiro ano em 82, em 81 eu fui lá e ele me colocou para tocar, eu tinha 11 anos, acho. E aí o mestre Divino, nisso aí fiz toda história lá na Nenê, desfilei vários anos lá. E aí o mestre Divino fundou uma escola de samba, onde ele agora, também em abril, como você estava falando, já vai começar o carnaval dele. Carnaval E é agora. com criança, cara. Você não acredita. Eu desfile. Aí cheguei lá, mestre, esse ano, no finalzinho do ano passado, eu falei, mestre, eu aprendi com o senhor
e tô querendo vir aqui pra sair de novo. Posso sair aqui com o senhor? Tá? Mas é claro que pode, seja bem-vindo. Eu, bicho, saí lá tocando surdo de primeira com os molequinhos de 7 a 15 anos, desfilando na Vila Esperança. Eu feliz da vida, porque além do que é uma batucada extraordinária, porque o divino é impressionante. E a molecadinha toda tocando pra caramba, assim, sabe? Os moleques tocando repinique, tamborim, sensacional. Cara, esse foi meu carnaval. É curioso, né? Eu vou fazer uma correlação aqui, que no episódio anterior aqui com a Maria Beraldo, a gente falou muito de uma música dela, que é o I Can't Stand My Father, né? Que é Eu Não Suporto Mais o Meu Pai, e que não é o pai literal, né? É o pai nesse sentido figurado, subjetivo, que a escola de samba tem também, né? Caramba. E no programa Ensaio, nos anos 70, o Cartola já falava que a escola de samba tinha acabado. O sambista tá sempre nessa relação, né, de amor e ódio com a escola, né? Muito doido. Não, mas e os caras conseguiram acabar, por exemplo, eu sempre fui muito ligado ao lance das escolas de samba mesmo, né? Embora eu goste de carnaval de rua também, mas os caras, assim, por conta do medo do julgamento, eles preparam o julgador para o julgamento. Sim. Então não tem mais critério externo. Se você for lá, você como músico, poderia, por exemplo, ser um jurado de melodia, ou de harmonia, né? Ou de samba enredo. Poderia, com os seus critérios. Você fala, bom, só que agora os caras te entregam uma pasta na sua mão dizendo o que é que eles vão apresentar. Então você confere, Thiago. Você faz um checklist. Você não pode dizer, o verso tal vai constar aqui. Aí você olha lá, o verso tá aqui. Mas você não pode dizer que aquilo é horrível. Sim. Você não pode dizer, bom, mas esse samba, tudo bem, tá tudo aqui, mas esse samba é feio, cara. Esse samba não rola. Sim. A escola não canta, ou é feio, não é um samba. Só que tudo tá em 4, tá tudo estranho. Você não pode usar o teu critério de especialista, entendeu? Sim. Você vai ter que fazer um checklist, assim como um artista plástico chega lá e abre o livro, o carro alegórico vai ter 3 cavalos prateados, um negro, na parte de trás uma águia de asas abertas. Você olha aqui, tá lá, nota 10. É esse o julgamento do carnaval, cara. Entendeu? Que doideira, né? Que doideira. Só pra constar, tá aqui no meio da mesa, pra quem não tá vendo, tá só ouvindo, um livro da série MPQ, Música Popular em Quadrinhos. Sensacional. Que é uma coletânea, que é uma espécie de livro de contos em quadrinhos inspirados, esse daqui especificamente, inspirado em grandes sambas. E eu trouxe ele aqui porque eu sempre trago algum objeto para ficar aqui compondo a mesa, porque o primeiro samba que tá aqui nesse livro é o Mestre Sala dos Mares, do João Bosco e do Aldir. E, cara, você incorporou essas duas pessoas, né? Você virou o 2 em 1. Você sabe que a primeira coisa que eu vi no livro foi isso, né? E me lembrei, eu ia até te contar, mas eu ia te contar em off e tal, que a esposa do Aldir, a Mari, queridíssima, acabou de me mandar o manuscrito da letra que ele fez pra minha música. Olha, cara. E eu falei, poxa, você guardou isso, que sensacional, não sabe? Aí vou enquadrar tal, lá, tá tudo lá com aquela letrinha dele lá, sensacional. Já tinha outra encaminhada, ele já tava fazendo, mas aí foi embora, né? Naquele contexto. Cara, o Aldir eu acho que foi o cara que eu mais senti das perdas que... Eu também, cara. Que a gente teve ali. Daquele jeito que foi, e quem foi, né? E aí você vê, a letra que ele fez pra minha música lá, o Vale a Couto, já tratava dessa ascensão da extrema-direita, né? Sim. E isso foi na iminência da eleição do Bolsonaro e tal. E aí depois ele veio a falecer exatamente por conta de todo aquele descaso com relação à Covid, à pandemia e tudo mais. Um cara que, né, que batalhou, fez ali o rolê dele, dentro da zona de alcance dele, contra a ditadura militar, né? E depois ver tudo isso acontecer de novo, ver essa ascensão e acaba sendo uma vítima do descaso dessas pessoas, né? Então eu também senti muito, assim, eu tive várias perdas, mas a dele foi... Cara, eu não sei como é isso pra você, assim, mas o Aldir é o primeiro cara que eu me liguei como letrista. É mesmo? Que te chamou a atenção para a letra? Ou não, assim, tem um cara que só faz letra? Tem um cara que só faz letra, tá. Porque aquela coisa, assim, eu moleque muito nerd, né? Comprava disco, comprava CD... E aí, assim, começava pelas coisas mais básicas, coisas que eu ouvi em casa. Conheci Tom Jobim, que não escrevia todas as letras, mas era aquela coisa, pra mim era aquela coisa, pô, o cara vai
cara toca, canta e escreve e tal. Aí depois, na sequência, conheci... Eu sei muito bem essa timelinezinha, assim, do Tom Jobim, do Chico Buarque. Do Chico Buarque eu descobri o MPB4. E ali, no meio do disco do MPB4, de ouvir essa música e falar, cara, que música! E aí descobri ali, falou assim, João Bosco e Aldir Blanc, e aí perguntava, pai, sabe? Lógico que eu sei quem é João Bosco, não sei o quê, lá vou eu atrás do disco. Eu falei, caramba, e tem esse cara, mas quem é esse cara? Porque o João Bosco tá na capa, quem é esse outro cara? Sim. E esse repertório, cara, me acompanhou demais nessa minha adolescência solitária, musical, que eu ficava pesquisando, estudando. Porque ele tava ali no MPB4, ele tava na Elis Regina, e aí tava no João Bosco, que eu também gostava muito. Sim. E eu acho que foi a primeira vez, porque eu acho que alguém deve ter me contado isso na época, que eu não tinha maturidade pra entender isso. De entender que algo que não parecia, num primeiro momento, era político. Uhum. Que ele estava falando sobre política. Sim. Com tudo aquilo ali. Sim. Então foi um cara que... Bicho, abriu minha cabeça, mostrou um caminhozão, assim. Eu sofri quando ele foi. Pra mim, ele fez eu me entender, assim, sabe? Eu comecei a trabalhar muito cedo e trabalhava numa casa de material para construção e tudo mais. E você vai naquele cambolhão, mas tô trabalhando. Aí eu via amigo indo pra escola, indo pra faculdade, não sei o quê, eu trampando, eu fazendo as coisas. Aí tinha a música me salvou em todos os aspectos nesse sentido, no sentido de formação. E o primeiro foi o Aldir, que fez eu me entender periférico, né? Lá eles chamam de suburbano, mas suburbano, periférico, assim, saindo do lumpen mesmo, sabe? Com meu pai ali nas virações dele, a minha mãe aquela dona de casa mais simplória possível, meu pai nas virações, de ganhando dinheiro com jogo de baralhos, e eu trampando, e assim, deixei de estudar muito cedo, sempre fui trampando, e o Aldir foi esse cara. Eu me lembro que eu ouvi um negócio, cara, que eu até recomendo, que é uma música que se chama Vitrais da Sexta Estação, Rocha por aí, esse é o nome da música. Que ele pega as estações do Martírio de Cristo e faz uma música. E a sexta estação é Rocha Miranda. E aí o arranjo é do Radamés Inátali, um negócio que eu não sabia quem era, não sabia nem pronunciar o nome dele, os violinos e tal, e o João com o violão e tal, e ai, Verônica, enxuga esse aí no avental. E aí o cara é um atropelado na linha do trem, entendeu? Na sexta estação do Rocha. E, cara, mas um negócio tão assombroso, e a minha vida toda foi muito ligada a linha do trem, então aquele cenário me era conhecido, e eu fiquei tão impressionado com aquilo que eu morava em Poá, aqui, depois de Guaianazes, Ferraz de Vasconcelos. Não Poá. Porto Alegre, né? Não Porto Alegre. Poá mesmo, aqui onde tem água mineral. E todo trampo, todo rolê era de trem. Então eu fiquei tão impressionado, e desde então o Aldir é um cara assim que eu sempre consultei, sabe? E falar das nossas coisas, né? A música dele você compreende. Você entende? Parece que ele tá com você ali no cotidiano e jogava na vaza e pegar um negócio no botequim, aquela conversa de vizinha. É muito sensacional, assim. Sempre me pegou demais, assim. E serviu de material, né? Sim, e teve isso, né? Porque além dele como uma inspiração forte, né? Como um ascendente forte nas coisas que você faz... O João Bosco também é o ascendente do violão, né? Não é, sabia? Não é? Não é. É mais o João de Aquino. É mesmo? É. E assim, o lance todo do violão, todo parte de um samba, cara, que está no primeiro disco do AGP, chamado Cafonérrimo, Jeito de Tatuagem. Um sambaço de Bira e Catone, que foi a primeira vez que eu ouvi. Eu sempre me incomodou essa coisa do samba tocado sempre do mesmo jeito, né? Ali começa um violão flutuante assim, a percussão é um surdo que toca um compasso sim, um compasso não. Violão, birimbau e esse surdo. Falei, gente do céu, o que é isso? Se chama Jeito de Tatuagem, eu adoro. E a letra conta a história de uma moça que é disputada por dois capoeiras, um morre naturalmente e ela amava o que morre e tal. Lindíssimo, Sam. E tudo partiu dali. Aí quando eu pegava o violão, que foi assim, tudo na raça, eu procurava fazer aquele som, sabe? E depois, ouvindo algumas coisas assim, absolutamente por acidente, do João de Aquino, que eu via ele fazer melodias no baixo, sabe?
Tá. E tirar da ponta, que eu fui saber que era ponta muito tempo depois. Sim. Mas tirava da ponta, ou seja, da região mais aguda do violão, Sim. né? Onde geralmente estão as melodias, e fazia as melodias no baixo. É a herança do choro no meio do choro samba. total. E ele é um né? baita violonista. Pixinguinha. E você percebe que é unha grande, mão pesada, sabe? Aham. E eu gostava disso pra caramba. Olha E aí foi só. isso. Depois, quando veio o João, Que eu tapa fui na minha conhecer. cara. Não, imagina, quando eu fui conhecer o João, já era mais maduro, inclusive, sabe? Sei. Já era maior, assim, já tava. E claro que aí fiquei deslumbrado, né, com tudo isso. Sim. Não tem como. Mas é isso, foi um negócio meio procurando ali, caçando um jeito, né? Mas eu entendo bem por que as pessoas identificam com o João Bosco. Talvez por essa conexão toda, né? A gente chega no mesmo lugar por caminhos diferentes também, né? Sabe aonde que eu acho que rola essa conexão? Na batucada. Sim. Eu acho que o João é um puta batuqueiro. Eu acho, assim, aonde eu acho que vocês dois parecem muito é nos sambas mais rápidos. Exatamente. E é isso. A pegada do violão nesses sambas mais... Que é um baixo que faz uma cuíca, né? E o arpejo que tá aqui fazendo o tamborim, né? Fazendo o teleco-teco, é isso. Olha só. Mano, eu vou ficar rasgando cedo aqui pra você, porque sou muito seu fã, desde a época que isso. do Aldo Borogodó. E eu acho que, assim, o grande compositor é o cara que faz música e quando você ouve, você acha que você já conhecia. Sensacional. Eu lembro a primeira vez lá no Aldo Borogodó que eu ouvi você cantando Quando Já Se Traz a Mar. Sim. Eu falei assim, lógico, esse samba, conheço muito. Eu acho que esse é o grande traço do compositor popular, né? Conseguir fazer a música que você ouve e sem malícia, né? Sim. Sem ser premeditado, né? Sim. Consegue traduzir o sentimento do mundo naquilo ali, né? Pô, que legal. Elogio, obrigado, bicho. Calma que ainda não acabou. E assim, é motivo de muito orgulho ter gravado muita música sua, inclusive algumas antes de você mesmo ter gravado. Sim. Né? O Bainá, que é uma música do Metá Metá. Sim, total. Que por acaso é sua, mas a música é do Metá Metá. E que aí, de novo, voltando nessa história, é tudo samba. Sim. É tudo samba. E pra mim tem uma relação muito direta, obviamente, não dizendo num sentido assim de ser uma receita de bolo, mas tem uma ligação muito forte com os discos do Paulinho da Viola, aí sim. do João Nogueira, que eram discos de samba, né, de sambistas incontestes, né, de pessoas que ninguém nunca contestou que fossem sambistas, mas que não tinha só samba, não era tão ao pé da letra assim. Total. Né? Que tinha alguma experiência, já tinham outros coloridos ali no meio, né? O Paulinho com cravo, né? Cravo, um quarteto de corda assim do nada. Né? Sim. E cantando Sinal Fechado. Isso. Por mais que talvez, né, seja uma influência ali das pessoas que tivessem ali com ele, né? Tem Cristóvão Bastos junto, tal, isso aqui tem um time grande de gente atuando ali. É da vontade dele também de pisar em todos esses terreiros aí, né? Porque essa inquietação você não vê nos outros que estavam no entorno, né? Exato, você vê nele. Exato. Então é muito louco. Um samba como Roendo as Unhas, né, cara? É um espetacular, né? Pra quem não conhece, recomendamos fortemente que seja ouvido. De novo, lembrando sempre que todo episódio gera uma playlist com os artistas e as músicas que a gente vai citando. Sensacional. Pra servir aí para o deleite de todo mundo. Roendo as Unhas absolutamente moderno. Consumir é viver, conviver é sumir, que tem no final o samba vira um funk praticamente, né? Um soul music, assim, com metaleira e palma. Né? Um negócio muito louco, assim, que é fantástico. E um tema poderia estar... Né, que eu falei hoje, né? Falei agora, né? Ele estava falando disso nos anos 70. O Paulinho, sim. Paulinho, aí me pegou muito. O Paulinho foi o cara... A referência, principalmente por conta dessas coisas. Falar, olha o que esse cara tá falando. Porque o sambista tem muita saudade de coisa que nunca ouviu falar e nem viveu, né? Muita coisa, inclusive, que nunca aconteceu, né? Também. Isso sem falar das lendas, né? Mas aí, é claro que
Vou te dar um exemplo, eu espero que sirva como ilustração, porque não é uma gratuidade e não é fogo amigo, sabe? Porque eu quero que muito mais gente faça, que toque, que conheça, que o carnaval melhore, que o samba... Eu quero tudo isso aí, sabe? Sim, com Mas certeza. eu não perco meu senso crítico. Olha, pra você ter uma ideia. Meu filho tá fazendo 21 anos hoje, inclusive. Parabéns, Guilherme. Em casa tem um bocado de instrumento. De percussão, de corda, tudo. Tô sempre escutando música. E aí, filho, não quer tocar, quer experimentar? Não, não quer. Aí, certo dia, eu tô escutando um teleco-teco, eu olho na minha parede onde ficam os instrumentos, o tamborim não tá lá. E eu eu falei, que é isso? Aí eu subo na ponta do pé no quarto, é o Guilherme, dentro do quarto, arriscando um teleco-teco lá do jeito dele, eu abri a porta, o que tava tocando? Criolo. Morou? Oi, laraê, laraê. Olha aí. E aí, nesse momento, na hora me veio aquele balãozinho de desenho animado assim, sabe? E lembrei da cara de todos os meus amigos e colegas do samba que falaram mal desse disco e de uma pessoa que não é do samba, na cabeça deles, fazendo disco do samba. E aí, o que acontece? Aquilo que ele estava fazendo pegou o meu filho, que é para quem interessa que pega. Porque a gente não vai estar na fila dos concertos hoje à noite. Quem vai estar é o meu filho. Sim. Exatamente. Então a gente tem que falar para esse cara, ele não pode esquecer disso. E aí a mesma coisa, eu lembro também quando a Zélia Duncan fez um disco de samba, um disco de samba recheado, ela fez todas as formas de samba possível, ela fez samba sincopado, samba de break, fez tudo, bem tocado, bem cantado, as letras são legais. Mas assim, nem torcia o nariz, reclamou, falou mal. Eu falei, que gente burra, cara. Quanto mais gente fazendo, melhor. Exato. Quanto mais atualizar a temática, melhor. Quanto mais, sabe? Tanto é isso. Eu fico lá, ouço Cartola, ouço choro, ouço música clássica, ouço música... O Guilherme foi tocar tamborim ouvindo crioulo, cara. Tá ótimo, achei, agradeço. Entendeu? Sim. Aliás, um salve pro crioulo, pra rapaziada do Pagode da 27 também. E só abrindo um parênteses, só contando um caos que em 2010, quando a gente tava ali no mesmo estúdio, numa sala, o Marcelo Cabral e o Daniel Ganjamin estavam produzindo o Nó na Orelha. Eu, Kiko Dinucci e a Jussara Marçal, a gente tava na outra gravando o primeiro disco do Metá. E aí rolou uma conexão ali de todo mundo participou do disco. Eu depois fui fazer turnê com o Criolo e tal. Mas lembro muito do dia, assim, logo depois que lançou o Nó na Orelha, o Criolo virando pra mim falando assim, Les, que a gente vai fazer um disco de samba depois. E eu falando assim, legal, Criolo, pode crer, vamos sim, vamos fazer sim. Tá bom. E fez. E é isso, cara, entendeu? Eu acho isso aí sensacional. Então isso aqui esse negócio me move muito, sabe, nesse sentido, porque você tem que entender o seu tempo, entendeu? Tudo bem, você trabalha a semana inteira, você é gerente de banco, aí chega no final de semana, você vai tocar na feijoada do seu pandeiro, maravilha, vai lá, se diverte, toca, não sei o quê, mas a gente que se propõe a fazer, ter um trabalho artístico, pensado do ponto de vista da expressão, da comunicação, do engajamento, fazer arte no seu tempo, tem que considerar essas coisas, entendeu? Sim. Você tem que saber que o público tá aí, quem tá alheio a algum movimento, a alguma coisa que esteja acontecendo, ele é vítima da desinformação. Ele não é um cara que deliberadamente, não gosto de, isso eu não ouço, isso eu não... Entendeu? Não é assim, cara. Essas coisas precisam ser... Você precisa informar bem, de maneira que a pessoa compreenda. Não adianta fazer uma letra na segunda pessoa hoje, cara. Sim. Entendeu? Tu és, não vai rolar. Entendeu? Foi-se, né? Foi-se esse tempo. E aí, de novo, né? É isso. Sempre vai ter uma ala que se apega demais no rigor técnico, no rigor estético. E o nome disso é conservadorismo e a gente sabe pra que lado isso vai, né? Vai pro pior lado, né? Vai pra pá de cal no pé, né? É isso. E eu vejo, assim, grande responsabilidade disso nas costas das pessoas que produzem mesmo, entendeu? Porque é muito seguro, entendeu, Tiagão? Você pegar e fazer uma noite com um repertório de alguma figura... Sim. Respeitada, é muito legal. Mas eu já contei essa história algumas vezes para alguns amigos, assim, a boca pequena. Vou continuar falando aqui, a boca pequena. Mas uma vez eu tava no Ó do Borogodó, tocando, aí
deu aquele intervalinho, a gente saiu lá pra fumar e tudo mais. Tinha uma roda de umas 4 garotas, assim, que estavam lá curtindo o samba e tal. E eu ouvi uma falar pra outra assim, ai, eu não aguento mais ouvir Cartola. Os amigos sambistas todos vão imbecilizar a menina. Sim. Não é isso, cara. Aqui onde ela vai só toca Cartola. Não, e outra, quem tinha que tocar esse repertório, quem tinha que trabalhar esse repertório, ficar famoso e ganhar dinheiro com esse repertório, é o Cartola. É o Cartola, pois é. Pois é. A gente toca, a gente gosta, mas você entende? É uma coisa porque ali é legal. Aí o cara fica nessa sombra porque e não propõe nada de novo. Porque é isso, cara. Aliás, isso é uma coisa que só o sambista faz, né? Hoje, por exemplo, fazendo carnaval, tem um outro projeto que é a Xepa, que é um derivado, né, um spin-off da charanga, e fazer baile. E aí as pessoas falam assim, nossa, vocês tocam 3 horas. Eu falei, bicho, quando eu fazia feijoada, eu tocava da 1 às 7. Exatamente. Eu tocava da 1 às 7. Nenhuma profissão, né, dentro da música, nenhum ofício dentro da música, as pessoas vão arrancar seu couro igual se você for o sambista, se você estiver trabalhando como sambista. A gente no Ó do Borogodó toca das 10 às 3 da manhã. Das 10 às 3 da manhã, com das intervalo. 10, né? Exatamente. Então, assim, isso dizendo que... Porque no meio desse tempo todo, a gente vai tocar um Cartola, vai tocar um Paulinho da Viola também, evidente. Mas, né, a coisa tem que andar pra frente. Mas você veja, tem que andar pra frente sem dúvida. E você veja como o trabalho foi assim, a gente pegou esse... Enfim, encarou essa briga mesmo. O Bando Afro Macarrone, que você fez várias noites lá também, né? Sim. O Bando Afro Macarrone, quando chegou, assim, nos últimos anos, a noite inteira de música autoral, cara. Sim. E já chegou um momento que o público ia e esperava tal, e o que não era autoral eram coisas que só vocês tocavam. Era escolhido a dedo. Sim, exatamente. Pra aquilo, né? Aquele repertório. Sim. Tamara Assunção, Raul Torres. Sim. Pô, era demais. Inclusive, isso era um negócio engraçado, né? Que eu, saxofonista, fazia seu sub lá, né? Você cantava e tocava saxofone. Quando não ia um saxofonista lá ficava azucrinando. Exatamente. Teve uma época, e aí... Por isso que eu puxei o assunto do Aldir também, não só pra saber de toda a sua conexão com ele, mas teve uma época que você queria ser só compositor, né? Sim. Que isso? Eu fiquei 1 ano lá. Eu lembro que foi assim, você me ligou e falou assim, pô, vai lá hoje. Vai lá hoje. Você pode ir lá semana que vem? Você pode ir lá mês que vem? Ó, bicho, vai indo lá, fica lá. Se eu voltar, eu voltei. Não, mas aqui o rolê era sempre esse, né? Eu trabalhei como design gráfico a vida inteira. Eu parei com design gráfico em 2015, pra você ter ideia. Então, era sempre assim, o meu dia seguinte era muito pesado. Só um parênteses que essa época isso era 2007, mais ou menos, né? Comecei lá com Afro em 2004, e a gente foi até quase 2010, cara. Essa época que eu fiquei lá de substituir foi a época que eu conheci o Kiko e a gente foi se aproximando. Então, esse período coincide com o nascimento do meu filho também. Aí tinha esse rolê, além de ter o trampo, ainda tinha coisa... Esse é outro podcast, mas o nascimento do filho é uma parada, né, total. bicho? Meu Deus. Total. Mas o Rubão, por exemplo, me chamou inúmeras vezes. Lá na casinha de Francisca ainda, a gente tá falando do Rubens Amato, né? Da casa de Francisca, tinha a casa pequenininha na José Maria Lisboa, já fazia os shows lá. Ele já tinha me chamado várias vezes assim, Rubão, vou fazer um show, cara. Não é pra mim, cara. Sei lá, tem certeza. E foi lá que começou, foi a primeira vez. Sim, embora no off fizesse a noite só com música autoral. Você vê como é que é? É louco isso. Né? Sim. Não, e eu tô dizendo isso também pra puxar um outro assunto, que é o do Moviola. Sim. Né, que é o seu trabalho com o Kiko Dinucci, Sim. Que é um disco que eu adoro, um disco também assim de soluções improváveis. Sim, ali, né? Total. Aquela caixinha de fósforo que é uma fita cassete. Uma fita cassete, exatamente. Surdo que era o pé batendo no chão do tapete. Exatamente. Que tinha muitas outras coisas, mas que pra mim também soava como um disco de samba, mas também soava
com algo de uma influência forte ali da vanguarda paulistana, do Itamar e tal. E eu lembro que foi uma época que eu falava, pô, Kiko, mas e aí, eu do Moviola, quando vai ter? Ele falou, o Douglas não tá querendo fazer show mais. Nossa, que mentiroso. Não, pode chamar ele aqui agora. Aquele canalha. Ele arrumou um monte de coisa, ele tava fazendo na boca dos outros, ele tava fazendo... Olha só, ele soltava essa. Deixa ele. Nada, porque só tinha o Moviola, ele tava fazendo um monte de coisa. E eu adorava fazer. E, inclusive, nessa época eu tava fazendo muita música para teatro. E os nossos primeiros shows, a gente fez nos espaços do Teatro X, porque o Paulinho cedia pra gente. Então a gente conseguia fazer lá. O Espaço X era o do Bexiga? Isso, era no Bexiga, na Praça Roosevelt e depois na Rui Barbosa. Isso. Bem legal. A gente lançou, a gente fez uns 4 shows lá. Depois tocamos no Estúdio SP. Aí Casinha de Francisca também. Mas era muito gostoso. Agora, foi uma diversão, porque o nosso papo, meu e do Kiko, tem muito a ver com isso que a gente tá falando, sabe? Sim. De fazer a sua maneira. Como é que você, né? Eu tinha essa síntese assim, poxa, o Noel, não foi o Noel porque ele ficou cantando o Senhor. Exato. O Cartola não é o Cartola porque ele ficou cantando Noel. Exato. E o Nelson Cartola e o Paulinho. É assim, vamos fazer o nosso. Esses caras jogaram bastão pra gente, não adianta a gente jogar pra eles de volta. Exato. Que é o que a menina falou, não aguento mais ouvir Cartola, entendeu? A gente tem que pegar esse bastão e jogar pro meu filho aqui. Sim. De uma maneira que seja inteligível e que comunique, né? Então a gente rompia com tudo, mas era bem consciente isso, sabe? Não era uma experiência boba, assim, uma brincadeira. A gente sabia, não, vamos tocar esse samba, mas vai ser de outro jeito. E tem uns sambaços lá, assim, do ponto de vista estrutural, tô falando, é um samba pleno, por favor, ré, macambúzio, tem um monte de coisa lá, entendeu? Que é um sambão. Se você pegar, você toca aquilo lá com surdo, cuíca e 7 cordas, se você quiser. Sim. Mas a gente fez daquele jeito, porque a hora de... E imediatamente aquilo leva a pessoa para outro lugar e principalmente contextualiza, que esse aqui é o barato, né? O samba tem muito isso de a melodia tá dizendo uma coisa e a letra outra. Geralmente é oposta, né? Sim. No Moviola a gente faz essa atmosfera. O que a gente vai falar? A gente vai falar tal coisa. Então vamos criar uma atmosfera sonora para essa coisa. Entendeu? Tanto que, por favor, tem carro passando, tem um carro, entendeu? Então é isso, não tem nada aleatório, foi tudo bem pensado por conta desse nosso descontentamento. Porque também, Thiago, tem o seguinte, uma música como o Damião. Uma música como o Damião, cara, ela é quase um discurso, assim, de violeiro cego na praça. Não adianta você botar surdo, cuíca, uma intro de clarinete ali. Aquilo tem que ser uma porrada direta. Então, o ambiente sonoro onde aquilo vai acontecer, embora seja um samba, tem que contribuir para a narrativa, porque está sendo dito, entendeu? E no Moviola a gente tinha esse cuidado, né? Sim, super. E o Kiko, ele também esbarrou muito nessas questões, né? Gente, essas questões de gênero da música, né? Sim. Do punk, que também é tudo... Os gêneros, né? Eles são muito dogmáticos, né? Você não pode arredar o pé um centímetro. E aí ele tava lá com os punk, e aí, pô, tinha todo um discurso, e aí vai pro samba pra poder negar aquilo, aí chega no samba também tem um discurso e tem um dress code, né? Você tem que se vestir assim, não pode se vestir de outro jeito, e aí também você vai entendendo, né? Que quem tá olhando pra frente não pode se apegar a essas coisas, né? E aí você vê o repertório dele, né, cara? Hoje, se ele resolver fazer um punk, ele vai fazer bem. Sim. Se ele for fazer samba, ele faz, né? Tem um sambaço, faz super bem. Se ele quiser propor uma coisa nova, vai fazer. Isso tudo serve para ampliação de repertório, de informação, do ponto de vista da formação do artista e das suas possibilidades de decodificar informações e materiais que você tem à sua disposição no seu universo e principalmente no seu tempo histórico, entendeu? Na hora, no lugar onde você vive, né? O Kiko, para mim, é isso. Eu sou super fã e a gente topou essa empreitada, sabe? Isso era conversa nossa diária, praticamente. E eu também atuo nisso, penso nessa parada, vou fazer. Tem gente assim, eu já toquei num lugar no interior há pouco tempo e tal, e no final a menina falou, eu fiquei tão contente que eu não sabia que você tocava samba. Eu falei, que bom que você gostou, fiquei feliz, poxa, muito obrigado. E eu entendo como um elogio mesmo, entendeu? Dentro desse contexto que eu tô te falando, porque você tá entregando uma música
Entendeu? E essa música não tá mais naquela prateleira onde colocaram ela a vida inteira. Ela está na prateleira da música, como estão todas as outras. Isso para mim é um privilégio, uma conquista mesmo, entendeu? E eu luto muito por isso. E aí que venha comigo quem quiser vir e toda essa história, porque isso aí, se a pessoa dali, se ela um dia topar com o João, ela vai reconhecer coisas. Se ela topar com o Paulinho, ela vai reconhecer coisas. Eu tô reafirmando eles, não tô negando nada. Exatamente. Entendeu? Não é uma destruição, é o contrário. Aquilo, cada passo que eu dou pra frente, confirma o que veio antes, entendeu? Com certeza absoluta. Eu sei que você começou, né, com batucada de escola de samba e tal. Não é assim com batucada de escola. Eu comecei na melhor bateria de São Paulo, da Nenê de Vila Matilde. Bateria de bamba, tá? Por favor. Corrigindo. E eu demorei a te ver tocando violão, né? Porque no Afro-Macarrônico era cavaquinho. E quando que o violão entrou na história? Como que funciona? Você é violonista para compor, compõe para tocar violão? Eu queria entender. Começou, Thiago, quando o cavaquinho não dava mais conta. Tô dizendo do ponto de vista desse ambiente sonoro, que eu quero contar. Cavaquinho, você pega o cavaquinho, você pode alternar um pouco a batida, mas é isso. O violão não, o violão você tem o baixo, pode caminhar de um jeito, aí você faz um tamborim no arpejo e o baixo tá na coisa que é meio salsa. Só o violão vai dar isso. E aí eu consegui esses cenários sonoros melhores, sabe? Por exemplo, uma música que eu fiz, assim, que é muito resultado disso, ainda bem inicial, bem primário, é o samba Falha Humana, que eu gravei no meu disco Ori. Ali o samba começa com o baixo, porque eu queria criar uma atmosfera que desse alguma apreensão, que provocasse alguma apreensão. O que esse cara tá falando, né? Então eu já ponho aquele cenário pesado, já coloco um andaime despencando com o cara e o advogado dizendo que a culpa foi do cara mesmo, que montou o andaime errado. Entendeu? Eu começo com esse baixo, depois eu ponho o arpejo. Toda vez que a frase principal da música aparece com esse baixo. Entendeu? Então isso foi um Lego ali que eu montei, né? E foi muito por conta disso. Aí o violão foi... E aí isso, sem querer, essa coisa de procurar um baixo, um arpejo, não sei o que, foi me dando uma independência na mão direita, que eu comecei a sambar mais ele, entendeu? E aí foi ficando mais divertido, né? Então você vê que quase todas as canções dessa primeira fase, muita coisa que o Metá gravou, originalmente, né? Elas todas partem de uma linha de baixo que vai virando samba depois. Sim. E muitas vezes, uma coisa que no samba também não é um negócio tão... As pessoas parecem que procuram até evitar isso. Muitas vezes você tem música, eu falando, né? Tenho música que é um acorde só, a música inteira, cara. E pra mim não tem problema nenhum. Sim. Importa que é contar bem aquela história, entendeu? Sim. Tradicionalmente, o samba tem um caminho, tem alguns caminhos de harmonia, né? Sim. Que vão caminhando, um acorde por compasso e tal, vai contando aquela história. Mas, mesmo dentro desse contexto de serem músicas com menos acordes, né? Às vezes um acorde só, às vezes só dois, tem algo que conversa com essa estrutura, porque você tem o baixo, que também está presente ali no samba, mas no violão de 7. Sim. Só que ele não é tão cíclico assim, mas é uma função parecida. Ele tá ali, ele tá costurando, ele tá explicando a harmonia da música durante a música inteira, nesse outro contexto. Não, os elementos, eles estão ali, né? Tudo se conversa, né? Sim. Um papo que já rolou aqui, e eu já falei algumas vezes, já que o violão brasileiro, para mim, ele é uma espécie de ministério. É quase uma cadeira ministerial. Sim. Né? E eu acho que o violão, ele é o instrumento brasileiro, o principal instrumento brasileiro, porque é ele que é o molde de toda a canção, né? Do Garoto, do João Gilberto, até do Tom Jobim, né? Sim, porque o Tom Jobim era violonista. Foi para fora e a Bossa Nova ganhou o destaque tudo que ganhou com o Tom Jobim tocando violão com Sinatra, Chico Buarque, Milton Nascimento, Gil, Caetano. Isso assim, né? Estamos falando assim de um recorte MPB, olhando aqui esse eixo aqui, fora muitas outras coisas, né? Sim. Você se sente parte dessa tradição também? Não me
Não tô falando dos compositores, mas tô falando como como instrumentista. Do violão. Não sou instrumentista. O que eu faço assim, porque... Pode encerrar a gravação. Não. Porque aquilo ali é muito fruto de uma... Porque eu vejo os instrumentistas todos têm um trabalho do qual eu tô muito distante. Não, bicho, entendeu? não, eu não vou deixar você responder isso. Não. É verdade. Não, até porque eu não tô falando de virtuosismo, tô falando de outra coisa, tô falando do violão na canção, do violão na Gilberto, canção, sim, do Gil, sem o violão... Tiago, é o seguinte, sem o meu violão, e assim, a minha música vai rolar. Verdade seja dita. Você toca violão para caralho. E eu evito falar palavrão aqui no podcast. E a gente já tocou junto, muitas vezes, então eu sei do que eu tô falando. Então, os papinhos aí não comecei. Mas é isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu, por exemplo, eu não vou... Embora eu já tenha acompanhado muita gente, acompanhei a Dona Ivone, acompanhei o seu Xangô da Mangueira, tive um período assim que eu ia pra noite de gig, né? Depois eu larguei o repertório, inclusive, e comecei a tocar só... Aliás, só começou a acontecer alguma coisa pra mim quando eu comecei a sair de casa para tocar as minhas músicas. E aí eu fiz esse contrato, eu fiz esse acordo comigo mesmo. Falei, não toco mais música de ninguém. E aí a minha música tem o meu jeito, entendeu? E assim, a minha música sem o meu violão não vai acontecer, vai ficar de outro jeito. Era isso. Entendeu? Aí, nesse aspecto, sim. Nesse aspecto, Era isso, pô. Nesse aspecto, sim. Mas cara, eu acho que quem tá criando, fatalmente... você vai saber tocar as suas músicas melhor do que qualquer outra coisa. Pode ser. Né? Porque é isso, tem uma certa funcionalidade de você fazer aquilo para... Porque, por exemplo, óbvio, né? Um monte de gente já gravou coisa sua, música sua. Sim. Mas parece que... assim, e não dizendo que não é possível ou que é pior, pelo contrário. É outra coisa. Mas parece que, assim... a originalidade da coisa, o sentido original da coisa, ele tá ali quando você tá tocando violão. Sim. Depois te mando o boleto da sessão aqui, tá? Mas é porque, cara, eu te ouvindo, seja em disco, seja do seu lado no palco, eu percebo o sentido que as duas coisas juntas têm. Sim, isso sem dúvida, porque isso é pensado. Eu trabalho isso diariamente. Entendeu? Trabalho isso diariamente. Sem dúvida. Quando eu vou compor, eu penso saídas, alterno, rasgo coisas, jogo fora, ponho de novo. Toco um violão, gravo e vou e toco outro em cima. Eu faço tudo isso, eu faço. Entendeu? É trampo mesmo, assim. Então, porque uma coisa que eu acho muito bonito e me interessa muito, e você e o Kiko tem muito isso, o Rodrigo Campos também tem muito isso, que é assim, você não compõe uma cifra, aqui é dó, aqui é fá, aqui é sol. Você compõe o violão junto. Exato. Então, a hora que a canção vem, ela deita naquela cama e abre o braço. Exatamente isso. Né? Como, por exemplo, citar um exemplo que eu acho que é um clássico disso. O Gil cantando Expresso 2222. Né? Você pode tocar a música de 1000 outras formas, aquela música com aquele violão que ele fez pra... né? Esse arranjo, e é o arranjo que ele toca desde o dia que ele compôs a música até hoje. Não sei. Né? Nesse sentido, assim, a coisa ganha uma dimensão e ganha uma originalidade, uma individualidade no sentido mais positivo. Sim, né? claro, no entendo. sentido de ser único. Né? Sim. Não é isso, porque o fundamental... A melhor síntese foi essa que você disse. O violão faz parte da composição. Não é assim, eu fiz uma música e me acompanho com o violão. O violão é a música também, entendeu? É exatamente isso. Porque eu costumo dizer, bicho, se a música tem letra, é essa letra que vai mandar. E aí, tudo que está acontecendo em volta vai estar a serviço dessa letra, entendeu? E é aí que o violão atua. Ele atua empurrando isso, mostrando, acentuando, colocando... como é que se diz? A inflexão para a frase ficar do jeito mais preciso, entendeu? Para que você consiga enxugar ao máximo a questão da subjetividade, assim. Você não dá saída, olha, o que eu estou falando é isso aqui. Eu quero comunicar dessa maneira. E aí é aí que o violão entra, entendeu? Sabe como se chama isso? Vontade de beleza. Porra! É isso, cara. É isso. É a canção existindo
numa dimensão muito maior do que, né, do que ela própria, do que uma partitura consegue captar, assim. Isso, cara, isso é... Eu acho que a coisa que mais me interessa na música é isso. Ouvir essas coisas, ouvir a coisa com uma... Eu ia usar a palavra inteireza, né, nesse sentido, assim. Sim, mas dá pra entender, entendo. Né, que Entendo. não é sobre quantidade de nada. Sim. Não é sobre virtuosismo, não é sobre nada, cara. É o violão do Milton tocando Milagre dos Peixes. Sim, é isso, eu entendo. Né? Não, nesse aspecto completamente. O que eu digo da coisa do instrumentista é isso, essa escola que eu vou pegar e vou tocar aqui, sei lá, qualquer coisa, fazer um instrumental, tocar bossa nova pra caramba, qualquer... Não, mas não vou fazer isso, entendeu? Eu não sou instrumentista nesse aspecto. Sou instrumentista para as minhas coisas ali, né? Atua nesse jeito. E o que tem de mais técnico nisso aí é só algum cuidado para sempre encontrar a Nossa Senhora da Corda Solta. Que é uma sempre bem-vinda, é uma bênção, né? Nossa Senhora da Corda Solta. E aí isso explica por que eu gosto tanto de tocar as músicas em tons que os saxofonistas não entendem e falam, meu Deus, por que esse menino tá tocando em si maior, tá tocando em fá sustenido maior? Por causa dos malucos das cordas soltas, que aí quando a gente transpõe pro saxofone é um tom cheio de sustenido. Mas é isso. Mano, a gente vai ficar a tarde inteira aqui, à noite, falando de um monte de coisa. Eu sei que você tá com um disco no forno. Sim. Se chama Branco e vai sair em breve. O álbum branco? É, vou ter o meu Vem álbum aí branco. O álbum branco. Rapaz, olha só, se isso não é um... Tá vendo? Há sinais. Se isso não é um sinal. Vem aí o álbum branco. Vem aí o álbum branco. Que pé que tá o disco? O disco falta complementar. As bases estão todas prontas. Falta colocar um instrumento para fazer complemento. Voz definitiva e coro. Você tava pesquisando algum instrumento ali para violoncelo. Vou usar. É exatamente ele que tá faltando colocar. Deixei para colocar por último. Vou colocar, infelizmente não vou conseguir levar pro palco, né? Porque eu vou ficar com o violão mesmo. Eu vou carregar um cellista comigo. Mas no estúdio sou eu que vou gravar as coisas. E é isso. Essa formação toda, muitas coisas. A percussão experimenta outros timbres, coisas inusitadas assim também. Tipo, por exemplo... material metálico, tudo quanto é tipo, de tonel de petróleo a enxada, facão, foi com tudo isso pro estúdio. O meu técnico lá de som, ele falou, eu entendi, você faz esse trampo mais artístico assim, né? Falei, é isso aí. Mas é isso, arriscar outras formas. E é samba. Muito samba, tem bastante samba. Tem ijexá, tem samba, tem baião, tem um coco, nessa parada aí. E tudo bem analógico, assim, não tem nada, tem muitos recursos, tudo bem na unha, sabe? Sei. Não sei como é que eu vou fazer para levar isso pro palco depois, porque é um outro timbre, né? Porque eu tenho a turma toda que toca comigo lá, o Poletão, né? O João Poleto, o Henrique. Mas assim, se eu fizesse outro disco com a mesma sonoridade do Escumalha, não ia rolar, né? Precisava mexer nisso. Sim. Então aí depois do disco feito eu vou sentar com eles para ver como é que a gente vai decodificar isso para levar pro palco e tal. Talvez até precise de alguém que dispare algumas coisas, né? Coisa que eu nunca fiz, gostaria de experimentar também. Para isso, para carregar um pouco dessa sonoridade que vai ser interessante, né? Desse disco novo para lá. Tem bastante parceria e tal. É isso, tá? Agora eu tenho 2 viagenzinhas para fazer, assim, depois disso, mas daqui 3 semanas eu vou arrematar isso. Dentro de um mês eu já consigo subir. Se você não conhece Douglas Germano, você deve ter morado esses tempos todos numa caverna. Faça o favor de ouvir e conhecer. Conhecer também o compositor que já foi gravado por muita gente, inclusive pela Elza Soares. Né? Sim. Mano, eu dava pra ficar muito tempo aqui. Agradeço demais a disponibilidade, porque eu sei que você não mora nesta cidade, nesse caos, nessa selva. Eu moro na cidade grande. Mas valeu demais o papo, valeu demais a disponibilidade. Espero que a gente se veja no palco. Mas porque novo. Foi muito bom, né? As experiências todas foram muito boas. Eu que agradeço o convite, Tiagão. Um abraço para os ouvintes todos. Obrigado pelo papo, pelas considerações todas. E é isso, vamos em frente. Valeu.
É isso aí, encerrando mais um episódio, o episódio número 55, com a participação do queridaço Douglas Germano. Sabsom, que tem roteiro, trilha e apresentação minha, Thiago França. A direção é da Camila Salmásio, a produção da Letícia Holanda e a direção de imagem de Marcelo Kurs. Trabalhos técnicos do Adilson Oliveira e a identidade visual é do Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação das redes sociais fica com a Rafaela Cury, a coordenação de rádio e TV é da Moniz Ravena e a direção executiva da Nina Fidelis. Confira aí também a playlist que foi gerada com esse episódio, tá na descrição do podcast, tem lá as músicas e os artistas que foram citados aqui na conversa. É isso aí, valeu e bons sons.